E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Frequência Jurídica. Eu sou o Davi e hoje a gente vai bater um papo sobre uma matéria que pesa bastante, tanto na faculdade quanto no exame da OAB, que é Ética e Estatuto da Advocacia. Comigo hoje estão a Gláucia e o Rian, que vão responder as nossas perguntas ao longo do episódio. Então, prepare o café, relaxe e vem com a gente. Gláucia, para a gente começar do começo mesmo, o que é a OAB? Parece básico, mas tem muita gente que não sabe direito o papel dela. Responde para a gente. Boa pergunta, Davi. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, é a instituição que representa, fiscaliza e disciplina o exercício da advocacia em todo o país. Ela tem uma natureza jurídica bem peculiar. Não é um simples sindicato, não é a autarquia comum, ela atua na defesa da Constituição, dos direitos humanos, da justiça social e do Estado democrático de direito. E olha, tem uma coisa que muita gente não sabe. O artigo 44 do Estatuto da OAB deixa claro que a finalidade da instituição vai muito além de fiscalizar advogado. Ela tem uma função social e institucional importantíssima. Então a OAB não é só uma entidade que barra o advogado ruim, né? Ela tem um papel muito maior. Legal. E esse Estatuto da Advocacia, o que é exatamente? O Estatuto da Advocacia está previsto na Lei nº 8.906 de 1994. É o principal diploma legal da matéria. Essa lei regulamenta tudo: direitos do advogado, deveres, incompatibilidades, infrações disciplinares, sanções e a própria estrutura da OAB. Em resumo, é o manual completo do advogado no Brasil. Próxima pergunta para você, Gláucia. O que são as atividades privativas do advogado? E por que elas são tão importantes? Ótimo ponto. Atividades privativas são aquelas que só o advogado inscrito na OAB pode exercer. As principais são postulação perante órgãos do Poder Judiciário, consultoria, assessoria e direção jurídica. Na prática, isso significa que você não pode entrar no processo sem advogado, com exceção de algumas situações específicas, como os juizados especiais de menor complexidade e o habeas corpus, que qualquer pessoa pode impetrar. Interessante, entendi. E falando em advogado, como que alguém se inscreve na OAB e quais são esses requisitos? Para exercer a advocacia, você precisa preencher alguns requisitos. Olha só: ter capacidade civil, diploma de direito reconhecido pelo MEC, ser aprovado no exame da OAB, que não é fácil, não, ter idoneidade moral e prestar compromisso perante a OAB. Todos esses critérios garantem que quem chega à advocacia está minimamente preparado e apto para representar pessoas. Muito bom, Glaucio. Aqui, e quais são as principais direitos e prerrogativas do advogado? Porque às vezes parece que o advogado tem poderes especiais. Como funciona? Ah, é quase isso. As prerrogativas existem para garantir que o advogado exerça sua função com independência, sem pressão ou interferência. Entre as principais estão inviolabilidade do escritório e das comunicações profissionais, comunicação reservada com clientes mesmo que presos, acessos aos autos do processo, ingresso em repartições públicas sem necessidade de protocolo, sustentação oral nos tribunais e exercício livre da profissão. São garantias fundamentais. Sem elas, o advogado ficaria de mãos atadas e não conseguiria defender seu cliente de forma efetiva. Realmente faz todo sentido. E falando em defender o cliente, vamos a um tema que gera muita polêmica hoje em dia: publicidade jurídica nas redes sociais. Gláucia, pode nos explicar como funciona isso? Esse é um dos temas mais quentes atualmente. O advogado pode e deve divulgar seu trabalho, mas com moderação, discrição e caráter informativo. A regra de ouro é publicidade sóbria e moderada. O que é proibido? Mercantilizar a advocacia, prometer resultados, usar propaganda sensacionalista e captar cliente de forma
irregular. Aquelas dancinhas chamativas, posts de ostentação e conteúdo que banaliza a profissão violam o princípio da sobriedade quando não tem nenhum conteúdo jurídico sério por trás. O provimento 205 de 2021 do Conselho Federal da OAB regulamenta tudo isso com bastante detalhe. Gláucia, próxima pergunta. Sigilo profissional. Por que ele é tão importante na advocacia? Então, o sigilo profissional é um dos pilares da advocacia. O cliente precisa se sentir seguro para contar tudo ao advogado: fatos íntimos, estratégias do processo, situações delicadas. Se o cliente não confiar no advogado, a defesa fica completamente comprometida. O artigo 7º, inciso 2 da Lei 8.906, de 94, garante a inviolabilidade do escritório e das comunicações profissionais, mas existem exceções pontuais. O advogado pode quebrar o sigilo para se defender numa acusação injusta ou em situações de grave ameaça à vida. Fora isso, o sigilo é absoluto. Realmente, muito importante saber dessas exceções. Última pergunta para você, Gláucia. O que é a ética profissional do advogado e como ela é regulada? Excelente pergunta, Davi. A ética profissional é o conjunto de normas morais e jurídicas que orientam a conduta do advogado no exercício da profissão. Ela é regulada principalmente pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, que traz regras sobre publicidade, relacionamento entre colegas, honorários, deveres éticos e comportamento profissional em geral. Em resumo, não basta saber o direito, o advogado tem que agir com integridade. A ética não é opcional, ela faz parte do próprio exercício da profissão. Boa, Rian, vamos lá. Agora é com você. Vamos falar de coisa boa, Rian. Vamos falar agora de dinheiro. Como funciona os honorários advocatícios? Então, Davi, os honorários são a remuneração do advogado pelo seu trabalho. Então, eles podem ser em três tipos. Os contratuais, que são aqueles combinados diretamente com o cliente no contrato. Os sucumbenciais, que é aqueles que são devidos pela parte vencedora. E os que são arbitrados judicialmente. É aqueles que o juiz ele vai fixar esses honorários. E geralmente, nos casos de assistência judiciária, ou quando não há contrato claro. O ponto importante é que esses honorários sucumbenciais, eles pertencem ao advogado, não é do cliente, não. Isso é a garantia do próprio estatuto. Bem interessante. E os advogados que podem se unir em sociedades? E como que essa coisa funciona? Então, esses advogados eles podem constituir sociedades profissionais. E eles necessariamente precisam estar registrados na OAB. E é diferente de uma empresa comum. A sociedade de advogados tem várias regras específicas, não podendo ter sócio que não seja um advogado escrito, e também é proibido a participação de pessoas jurídicas no capital da sociedade, para preservar a independência da advocacia. Bem legal. E o que é incompatibilidade e impedimento? Qual que é a diferença entre esses dois? Nossa, foi uma boa pergunta, viu? Porque muita gente confunde. A incompatibilidade é uma proibição total do exercício da advocacia. Acontece quando uma pessoa ocupa certos cargos ou funções que são completamente incompatíveis com a advocacia. Por exemplo, um juiz, algum membro do Ministério Público, delegados de polícia
e alguns outros cargos do executivo. Já o impedimento é uma limitação parcial. O advogado que está com impedimento, ele pode continuar exercendo a advocacia, mas com algumas restrições em determinadas áreas, ou perante certos órgãos. Por exemplo, um advogado que foi algum servidor público, ele não pode atuar de maneira nenhuma em processos nos quais participou enquanto servidor, por um período determinado. Rian, e quando o advogado faz algo errado? Como que funciona o processo disciplinar? Então, um bom ponto. Essas infrações disciplinares são condutas que violam o estatuto ou código de ética. Um exemplo clássico: abandono de causa. Então, uma boa pergunta. As infrações disciplinares, elas são condutas que vão violar o estatuto ou o código de ética. Os exemplos clássicos são abandono de causa. O advogado some e deixa simplesmente o cliente na mão. Uma captação irregular de clientela. Aquela famosa pesca de clientes de forma antiética, aquelas falcatruas que a gente pode dizer, né? E a violação do sigilo profissional, que é uma das condutas graves. Quando ocorre uma infração, o advogado ele pode responder um processo disciplinar perante ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. As sanções possíveis são censura, uma advertência formal, uma suspensão, onde ele fica impedido de advogar por um tempo, a exclusão, onde ele vai perder definitivamente essa carteirinha dele, vai perder definitivamente o número da inscrição, e uma multa. Essa sanção ela vai variar conforme a gravidade da situação, da conduta em que dessa conduta dele, né? Sério mesmo, não dá pra brincar com essas coisas, né? Rian, e pra gente fechar com chave de ouro, meu caro colega, qual a importância social da OAB e o papel dela na defesa da democracia? Esse é um tema muito bom, viu? Porque a OAB, ela tem uma história fortíssima na defesa da democracia brasileira. Historicamente, ela esteve presente em momentos decisivos, inclusive durante a ditadura militar, quando foi uma das principais vozes contra a arbitrariedades do regime. Juridicamente, o Conselho Federal da OAB ele tem uma legitimidade para propor uma ação direta de constitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade perante ao STF. Ou seja, ela pode questionar leis que violam a Constituição. Olha se isso não é bom. E tem uma frase que resume tudo. Sem a advocacia independente e ética, não existe pleno acesso à justiça. O advogado não é só um profissional liberal. Ele é um instrumento essencial para que o Estado democrático de direito funcione de verdade. Caramba, que episódio rico, viu? Passamos por muita coisa hoje. A OAB e o papel institucional, as atividades privativas, a inscrição, os direitos do advogado, a publicidade nas redes sociais, o sigilo profissional, a ética, os honorários, sociedades, incompatibilidades, infrações e a importância democrática da OAB. Ian e Gláucia, obrigado demais pela contribuição de vocês. Ficou muito claro e bem didático. Caro colegas, foi um prazer.
Esse conteúdo é fundamental para quem quer entender a profissão de advogado de verdade. Não só decorar lei, mas compreender o espírito por trás de cada norma. Um muito obrigado a todos os ouvintes. E um recado que eu deixo para vocês é: vocês são capazes de tudo que desejam. É isso aí, pessoal. Espero que esse episódio tenha ajudado muito nos estudos. Se gostou, compartilha com a galera da faculdade ou pessoal de fora, seus amigos, pessoas que têm curiosidade sobre o assunto. A gente se vê no próximo episódio